E agora vamos ao tema do dia, antes explicando para você o que é o tema. Câmara dos Deputados aprovando um projeto de reajuste que pode fazer com que servidores da casa ganhem mais do que os deputados federais. O texto abre a possibilidade de super salários, além de folgas de até 1/3 do mês. Queremos, né? O brasileiro como um todo, né? Eu quero ver como é que a gente vai fazer para pagar isso. Mas antes, o Léo Rocha traz a reportagem pra gente. O projeto aprovado inclui o reajuste para servidores efetivos, comissionados e secretários parlamentares. A proposta faria com que servidores pudessem receber mais do que os próprios deputados e ultrapassassem o teto salarial constitucional de R$ 46.300. O presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou abertamente que haverá super salários. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado, extrapolando o teto? Sim. Passariam a ganhar mais que deputado? Um banco de horas, sim. Tá bom, presidente. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, ou seja, sem a necessidade dos votos abertos dos deputados federais. Deputado estadual do União Brasil, Kim Kataguiri, criticou a proposta e a forma como ela foi votada. E nem votação nominal vai ter. Sabem que é impopular. Sabem que o povo não quer isso aqui. É aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. O mais de R$1 bilhão de impacto. Então, em vez dessa casa ter coragem de enfrentar super salário de juiz e de promotor, a gente vai instituir super salário para os próprios servidores do Poder Legislativo. Olha só que maravilha. A prioridade do Congresso Nacional é votar aumento de salário para quem já recebe os maiores salários do funcionalismo público. E aí vão votar simbólico. Nem o nome dos deputados que se posicionaram a favor a gente vai saber. Além disso, os servidores terão direito a 1 dia de folga por cada 3 dias trabalhados, com um limite de até 10 dias de descanso por mês. O projeto altera a lei de 2010 para modificar o plano de carreira dos servidores do Senado Federal. O projeto já aprovado no Senado segue para sanção ou veto presidencial. Da Rede 98, Léo Rocha. E enquanto essa reportagem rodava, o Léo Rocha fez uma busca pra gente lá no site da Câmara dos Deputados. R$ 46.366 e de quebra, 19 centavos. Essa é a remuneração bruta mensal de um deputado neste nosso Brasil. E quer mais, Paulo Leite, antes do seu comentário? Nesta mesma sessão, a Câmara aprovou a criação de cargos e reestruturação de carreiras no Executivo Federal. O projeto prevê a abertura de mais 18 mil cargos, com destaque para o Ministério da Educação, que vai receber mais de 16 mil novos postos entre professores e técnicos. O impacto estimado no orçamento do ano de 2026, atual, 5 bilhões e 300 milhões de reais. Valor que inclui também reajustes salariais para categorias como auditores da Receita Federal, novos cargos na Anvisa e também no IPEA. O salário para o cargo de auditor da Receita Federal pode passar de R$ 29.700 para R$ 32.500 já em abril deste ano, se o texto for sancionado. E um dos pontos de maior destaque político foi a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, reduto eleitoral do presidente da Câmara, Hugo Mota. No meio dessa confusão toda, eles colocam ali professores e técnicos, talvez para fazer uma cortina de fumaça. De fundo. Pano de fundo para justificar a imoralidade. Na verdade, eu estou começando a pensar como coreano. Nós devemos estabelecer um teto máximo que eles pudessem nos roubar. Porque, na verdade, quando você mantém uma Câmara de Deputados com o volume de despesas que tem uma Câmara de Deputados, e não é só a Câmara de Deputados, não. Vamos falar do Senado, vamos falar do Poder Judiciário, vamos falar das autarquias, vamos falar do Ministério Público, vamos falar dos ministérios. Quando você mantém uma estrutura de governo que nos custa caro, e além de nos custar caro, nos assalta, porque isso é assalto à mão armada. Se ele tem o poder de decidir, o próprio presidente Hugo Mota confirma abertamente que haverá transgressão da norma constitucional. Acontecerão supersalários, que é uma transgressão ao teto de salário constitucional. Transgrediram o teto constitucional. Portanto, quem transgride uma norma comete um crime. Quem comete um crime é criminoso. Ponto.
Só para a gente ver qual é o nível da conversa que a gente está tendo aqui. Mas pensar um pouquinho como coreano. A gente tinha que estabelecer o teto máximo do que o governo podia tomar da gente. Sabe? Dizer, olha, a partir de agora os governos poderão custar só isso. Um pacto da sociedade organizada, representantes que dissessem, olha, os governos a partir de agora só podem custar isso e ponto final. Virem-se com o custo de vocês. Porque não é assim na nossa vida. Eu não sei quanto eu tenho que custar para viver. Você não sabe. As empresas não sabem quanto tem que custar para viver. Por que é que os governos não têm esse limite? Por que é que os governos, os poderes constituídos, podem dizer que gastam a revelia ou a maneira que querem? Não podem. Tem que ter um fim esse tipo de coisa. E a gente só vai se escandalizando a cada notícia que aparece nesse sentido. Porque parece que eles estão nos preparando para o próximo escândalo. Eles constroem o pavimento para o próximo escândalo. Porque nós vamos aceitando isso como base de normalidade, aceitou como base de normalidade, eles ficam com carta branca para poder fazer a próxima transgressão. A sociedade brasileira tem que começar a se indignar com esse tipo de coisa. Eu não estou falando da sociedade brasileira, você, saímos na rua, não. Existe uma sociedade brasileira minimamente organizada. Existem instituições da sociedade civil, representativas, que deveriam tomar pé da maré, tomar pé da decisão. Porque se nós não tomarmos... E aí eu chamo as federações, as sociedades representativas de classe. Tem que haver uma união dessa discussão. As entidades corporativas, uma união para essa discussão, para a gente chegar para esse governo, para os governos como um todo, plural, e dizer, olha, o custo de vocês máximo é esse, acabou. Acaba a farra. Porque você não pode admitir que R$ 46.300 seja o teto constitucional e um servidor vai ganhar mais do que isso por uma decisão dos próprios deputados, que, via de regra, se abastecem da caixinha dos servidores. E aí a imoralidade continua. Porque dentro dos gabinetes, o salário que ele aumentou para 46, 47, 48, vai passar a contribuir mais para ele na caixinha do gabinete. Essa é que é a verdade. E você falou sobre o cidadão brasileiro. No ano passado, o rendimento médio real do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.613, dados do IBGE. É uma massa salarial que o Gustavo sempre diz aí, uma massa salarial que vem diminuindo a cada ano, que nos empurra contra a parede a cada ano. E, Gustavo, isso me faz lembrar muito das várias vezes em que você falou aqui no programa de um país que gasta mais do que arrecada e que precisa cortar gastos. O que eu estou vendo aqui é totalmente um caminho na contramão do que você disse. Acho que tem tanta coisa para falar sobre isso. Eu vou tentar ser o mais simplório, né, possível. Assim. Nessas horas, eu acho que a teoria econômica é a coisa mais fantástica que existe. Assim. Salários, no final das contas, é um nome muito bonito para o que a gente chama de produtividade marginal do trabalho. Basicamente, eu deveria receber o quão produtivo eu sou em termos de entrega ou resultado, só para ficar mais fácil, para não ficar, né, tão teórico. E quando a gente foge desse tipo de coisa, né, isso potencializa cada vez mais, né, a armadilha da renda média, que é o que você está falando. Tem uma razão do porquê que a renda média é 4. Né, e tem todos esses contornos. Né, e eu acho que assim, em termos de sinais, né, primeira coisa que essa reforma administrativa, né, é a coisa talvez mais necessária que a gente tem que discutir e que não vai ser discutida. Né. E é triste falar isso, é razoavelmente triste. Né, assim, tem 3 coisas no Congresso, né, que a gente devia estar discutindo muito para destravar valor mesmo. A reforma administrativa, que eu acho, né, a mais relevante, dado esse contexto que a gente está discutindo, discutir a melhora, né, das leis das PPPs, né, e bater o martelo de como é que a gente vai começar a ganhar dinheiro, né, com inteligência artificial, seja via a lei de data centers, né, minérios críticos e etc. Ao invés disso, né, a gente está discutindo, né, na abertura do ano legislativo, né, que eu quero ganhar mais do que você. Por qual motivo? Não, porque eu quero. E eu acho que tem que ser um pouco simplista na colocação. Assim, que essa coisa de reação dos agentes na economia é uma coisa muito importante.
E qual que é a ação e qual que é a reação? A reação foi esse aumento de salários. Do legislativo e do executivo, né, no final das contas, que vão cobrar aí, né, eu acho que a gente não falou de números, 6 bi, 7 bi a mais. E tem um argumento, eu acho que, não sei se foi o Estadão ou o Valor, né, eu acho que foi o único jornal que colocou, né, que isso veio, né, a partir do aumento dos salários do judiciário no ano passado. Né, meio que assim, exemplo arrasta, e exemplo negativo eu acho que arrasta ainda mais. Né? E a gente não precisa de rediscutir todos aqueles dados, né, assim, quanto que custa a mais os super salários, né? Para quem não lembra, alguma coisa perto de 12 bi. Era 12 bi, né? Porque agora vai custar 6 a mais. 6 a mais vai então para a 18 gente bi. vai para 18 bi. Isso porque a gente está lutando, né, de um lado, do lado arrecadatório, que todo mundo o governo está tentando achar como que arrecada mais para poder fazer essas coisas. E assim, eu acho que esses são os sinais que a gente tem. Sabe aquela coisa meio assim, cada sociedade tem os heróis que merecem? Né? Eu acho que é mais ou menos essa que é a ideia do que a gente tem. Né? E a gente tem que voltar a entender, né, qual que é o sentido da palavra complacência, pelo que você falou. Né? A gente, assim, é uma sociedade organizada, razoavelmente, certo? Você tem instituições, você tem pesos e contrapesos, etc. Mas só que, à medida que isso vai acontecendo, a gente só vai enfraquecendo cada vez mais o processo institucional como um todo. Quem que vai falar que não pode? O Lula vai vetar isso daí? Né? Assim, se ele veta, ele sabe que está num problema no ano eleitoral que ele não passa mais absolutamente nada no Congresso. Embora, por coerência, eu acho que ele deveria, porque se a bandeira é nós contra eles, é rico contra pobre, né, e o salário médio é 4 contra 46, aí ele deveria ser coerente e vetar. Né? Embora eu acho que coerência, né, nesse lado, eu acho que não existe tanto. Mas e eu acho que entristece, assim, a fraqueza que a gente demonstra como sociedade. Né? E não é por esse fato específico. Isso é meio que assim, a gota d'água que mostra a coisa vazando, assim, né? Essas discussões. E, infelizmente, assim, a gente não consegue olhar para nada de longo prazo. Eu acho que esse que é o maior recado que a gente tem. A gente só olha coisas de curto prazo para setores que capturam o Estado de maneira muito relevante, dentre eles aqui, só para ficar claro, servidores públicos, né, esse que é o nome, né, do que está acontecendo, e a gente não respeita uma das teorias econômicas mais básicas de todas, que é o salário de todo mundo é simplesmente a produtividade marginal do seu trabalho. Se você faz alguma coisa melhor, você tem que ganhar mais sim. Se você não faz alguma coisa melhor, você não tem que ganhar mais. Mas só que à medida que a gente não consegue medir essa produtividade do servidor, porque, né, é proibido, aparentemente, e é uma das propostas da reforma administrativa, como que a gente mede essa produtividade ou essa eficiência? A mal-sinada meritocracia. E a gente está se enfurnando cada vez mais numa discussão meio que sem volta. Né? Assim, porque tudo no Brasil é direito adquirido, não é isso? Então você não muda o para trás. Nem o que é para ser temporário a gente consegue mudar. Imagina alguma coisa que vai ser sancionada como lei. Então, assim, infelizmente, acho que a gente passou muito do ponto, né, como sociedade, porque a gente é completamente complacente. Né? A gente tem os heróis que a gente merece. E mais do que isso, assim, a gente fica reclamando de várias outras coisas, né, sancionando esse tipo de comportamento. Né? Então... Duas questões rápidas, porque o Júlio já falou para mim que tem que ser rápido. Sim. Então vamos lá. Primeiro, direito adquirido, me diz onde compra que eu quero adquirir. Eu sempre penso assim, direito adquirido, onde é que eu posso adquirir? Porque se é adquirido, eu posso adquiri-lo também. Então que franquie os direitos a toda a sociedade. A complacência que referiu-se o Gustavo, ela vai além só dos aumentos de salário dos servidores. Nós estamos permitindo a transformação do país como um todo num processo autoritário, num processo decadente de estrutura de poder e num processo que cada vez mais sufoca o cidadão para manter-se vivo na sua elite política, que é talvez a principal elite constituída nesse país. A elite política é talvez a principal elite constituída nesse país. E complacência geralmente termina em sacrifícios coletivos. E nós estamos nos ofertando a sacrifícios coletivos como os animais se submetiam aos sacrifícios das tribos antigas. Os pescoços oferecidos são os nossos. E por obra do destino ou não, exatamente hoje fazem 3 meses da aprovação na Câmara
do projeto que aumenta os salários dos servidores públicos do Judiciário. Foi em 4 de novembro de 2025. Naquela ocasião, foram 299 votos a favor, 119 votos contra e 4 abstenções, conforme levantamento aqui do Léo Rocha, feito agora, em tempo real para a gente. Dessa vez, nem isso aconteceu. A votação foi simbólica. E sem abrir quem que votou. E aí, daqui a um tempo, já não haverá mais votação. Eles vão decidir em sessões fechadas e nós nem saberemos se existiu ou não. Nada mais a dizer. Obrigado, Gustavo Andrade. Até amanhã. Um abraço, pessoal.